Na primeira aula, antes da gente fazer os movimentos da primeira aula, a gente vai fazer o nosso aquecimento. Lembra deles? Ó, esses aquecimentos aqui, gente, são aquecimentos que vocês podem usar aí em todos os momentos que vocês forem praticar dança, tá? Ou, por exemplo, as meninas que não fazem aula, né? Elas não fazem aula porque ou elas não têm tempo, ou não é o momento delas de fazer, e de repente elas estão conhecendo agora, ou elas não conhecem, e de repente elas estão conhecendo agora um pouquinho da dança do ventre, estão gostando, estão curtindo. Então, meninas, vocês que também ainda não fazem aula, tira um momentinho aí pra vocês, só esse aquecimento que a gente faz aqui de quadril, ó, de tronco, tudo, já trabalha muito, mas muito mesmo o físico de vocês, não só a parte externa, como a interna também, os órgãos internos. Então é muito interessante isso aqui, ó. Só que hoje a gente vai parar um pouquinho a nossa perna, até então a gente está jogando o joelho, não estou jogando aqui o joelho, ó. Agora eu quero que vocês deixem o joelhinho mais paradinho, sem deixar ele duro assim, ó, esticado, deixa ele solto. Só que eu quero que vocês parem um pouquinho ele e forcem mais o quadril, ó. Força o alongamento aqui na lateral com o quadril e com a cintura, tá? Ó. Deixa ele deslizar para um lado, pro lado e pro outro. Sente que dói aqui, ó, porque dói, tá? Sentiu que dói é porque tá alongando bem, mas bem mesmo, tá? E aí a gente vai fazer a nossa rotaçãozinha. Vocês podem fazer isso uns 10, 20 segundinhos para começar, tá? Depois vocês podem ficar aí durante uns 5 minutinhos fazendo esse movimento e vai aumentando. Isso é muito bom, gente. Não só para alongar, para dançar, mas também para nós, para o nosso corpo, para o nosso quadril ficar mais relaxado. A gente acaba relaxando a parte interna dos nossos órgãos, tá? Então, é muito bom isso aí. Então, a gente faz a rotaçãozinha lá para a direita e faz a rotaçãozinha também para a esquerda, tá? Lembrando que a gente está só fortalecendo aqui o quadril. Esses movimentos também, gente, vocês fortalecem a lombar, tá? A parte da coluna também, tá? E a gente faz um alongamentozinho aqui com as omoplatinhas, ó. Bracinhos bonitinhos, que também merecem aí o nosso cuidado. A gente trabalha bastante braço, tá? Enquanto eu alongo aqui, eu posso continuar jogando meu quadrilzinho para um lado e para o outro, agora trabalhando com o meu joelho, ó. Solto meu braço, vou agora, ó, fazer uma leve rotaçãozinha, ó, de frente para trás com o ombro, tá? Às vezes é melhor a gente trabalhar, hoje eu vou trabalhar sem música nenhuma, para que vocês escutem melhor o que eu estou falando e para que vocês foquem no movimento, tá? Existem alguns momentos que dá pra gente trabalhar sem a música para que a gente foque mais no que é importante, tá? Ó. E faço de trás para frente também. Isso aqui também é ótimo para vocês soltarem aí as omoplatas, o ombro, né? A gente coloca muita tensão nos ombros, né? E a gente dá uma relaxadinha aqui nesse momento, tá? Aqui o pulso, ó, dentro e fora, dentro e fora. Isso aqui a gente pode fazer até quando tá vendo televisão assistindo. Eu não assisto, gente. Mas quem assiste aí, ó, é um momento que dá pra fazer um movimentinho de pulso, tá? Ou o cotovelo, ó. Eu quero só trabalhar o cotovelo, trabalho só o cotovelo. Fazer um aquecimentinho de braço, que a gente não fez esses dias, né? E a gente faz aí, tá? Vamos fazer também, gente, só pra gente dar uma aquecidinha no pé, ó. Um girinho pra direita, pra dentro, pra fora, tá? Ó, sobe lá na meia ponta, nas almofadinhas dos dedinhos e desce. Sobe de novo, fica lá, sustenta e desce. Sobe de novo, sustenta lá e desce. Ó, segura aqui igual ontem a gente fez, ó.
Isso aqui a gente acaba trabalhando o equilíbrio também, tá? Vou virar aqui porque a outra perna não tem pano. Solta um pouquinho lá. E vamos fazer aqui, ó. Desliza aqui o tronco, que a gente vai trabalhar o tronco hoje. Segura lá no quadril como eu ensinei pra vocês. Encaixa o quadril, relaxa o joelho e joga lá. Sem levantar o ombro, tá, gente? Desliza aqui, mesmo que seja aqui pequenininho, ó. Depois ele vai ficando maior. Esse trabalho aqui também é bem legal, bem interessante aí pra vocês praticarem, tá? Vai soltando bastante. E aí ontem eu dei um movimento, que é o L de quadril, mas que ele também solta muito o quadril, tá? Então ele trabalha toda essa parte aqui da cintura e do quadril. Então quando eu faço esse movimento de subida, descida e jogo pro lado, como se eu estivesse desenhando um L de quadril aqui, tá? Eu tenho que subir na meia ponta, somente com uma perninha, coloco lá meu pezinho na minha ponta, desço e jogo pro lado, ó. Subo, desço, jogo. Subo, desço, jogo. Subo, desço, jogo. Subo, desço, jogo. Desse movimento aqui, gente, sai um monte de outro movimento, tá? Depois na última aula, eu vou dar uns movimentos mais difíceis. A gente começou com os facinhos, aí hoje a gente viu mais dificinho. Hoje eu vou dar mais um, juntando com o outro. Vamos fazer uma junção de movimentos hoje, tá? Um só. E aí, na última aula, eu dou uns 3 movimentos mais elaborados para vocês, tá bom? Então, ó, já aquecemos, né? Nosso corpite já está preparadinho aí para nossa aula de hoje, porque a gente não vai fazer uma aula tão assim demorada, né? E esses aquecimentos já dá pra gente fazer os movimentos sem seguras, tá? Sem problemas aí de coluna ou problemas de dor nas articulações, tá bom? Então, olha só. Na primeira aula, a gente fez um movimento que a gente marcou 3 pontinhos no quadril, não foi isso? Frente, meio, trás, trás, meio, frente. Quando vocês fazem esse movimento, é legal que vocês façam ele pra frente, tá? Por quê? Porque como vocês vão trabalhar os pontinhos, ó, se eu faço ele pra frente, eu vejo isso mais no meu quadril, do que se eu fizer aqui, ó. Tá? Então, eu fiz frente, meio, trás, trás, meio e frente. Faço a troca, frente, meio, trás, trás, meio e frente. E na segunda aula, nós vimos o twist, não foi isso, ó? Twist frente, twist lado. Twist frente, twist lado. Troquei, frente, lado. Frente, lado. Para eu fazer esse movimento, eu tenho que deixar a minha perna solta, tá? Não posso colocar ela aqui e deixar ela dura para fazer o movimento. Tem que estar com um joelho, sempre que eu falo para vocês que o joelho é solto, gente, solto. É isso aqui, ó. Tá? Não é isso. Ele tá aqui, sempre tá aqui, tá? Então, ó, se eu faço frente, meio, trás, o outro tá lá solto, ó. Frente, meio, trás, trás, meio, frente. Tá? Beleza. Então, a gente viu frente, meio, trás, trás, meio, frente. Twist, twist. E troco. Frente, meio, trás, trás, meio, frente. Twist, twist. Certo? Beleza. Depois a gente viu a meia-lua. Então, olha só a meia-lua, ó. Agora que minha barriga tá livre aqui, ó. Quando a gente faz meia-lua, que a gente fala meia-lua, é como se eu tivesse um lapisinho aqui na ponta do meu quadril e desenhasse isso aqui, ó. Tá? E o peso dos meus pés, na dança do ventre a gente trabalha muito com peso. Peso de um lado, peso do outro, peso na frente, peso atrás.
Para eu fazer o encaixe e desencaixe, eu trabalho com peso na frente e peso atrás do pé, que é peso nas pontas dos dedos e peso atrás do meu calcanhar. A meia-lua, quando eu vou para frente, eu coloco o peso do meu corpo nas pontas dos meus dedos. Então, eu saio na lateral, coloco o peso na direita do meu pé, lá fora do meu pé, e vou pra frente e coloco a força, o meu peso lá na frente, tá? Meu calcanhar tá solto, tá? Só que eu não vou até o outro lado. Por quê? Porque eu quero vir aqui no meio pra soltar o meu joelho aqui na frente. E eu quero sair lá. Porque se eu faço isso aqui, ó, eu já tô aqui. Tá? Então eu faço o meio para que eu saia aqui, ó, do outro lado. 1, e 2, e 3, e 4. Eu não faço isso aqui, ó. Tá? Depois eu ensino uma forma mais bonitinha para fazer isso. E também não tô soltando o pé para descer o quadril. Tá no lugar mesmo, tá? 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? E aí, a gente viu esse aqui na segunda aula também, que tem a ver com esse movimento também. Hoje eu quero que vocês entendam que a gente pode linkar um movimento no outro. Esses movimentos, eles podem ser linkados. Eu posso sair de um e entrar em outro. Às vezes, de repente, fechando uma frase, né? Ou de repente terminando um movimento, um ritmo, né? Então aqui, na segunda aula a gente fez isso aqui, que foi ontem, ó. A rotação aqui na diagonal, não foi? O redondo aqui, ó. Eu tô fazendo dos dois lados do meu redondo. Só que a minha ênfase é de um lado, primeiro é do direito, depois é do esquerdo. Então a gente fez aqui, ó, 1, 2, fiz um pivôzinho pela metade, em cima, com o braço fechado, porque o meu giro é perto do meu corpo, e trabalhamos ombro, ombro e ombro, certo? Depois eu troquei a minha perna. 1, 2 e fiz o outro aqui, ó. Ombro, ombro, ombro. Tá? Então, a gente faz esse. 1, 2, 3, 4 e sai. 1, 2, girou. 1, 2 e 3. E aqui, Najma, como é que eu saio? De novo aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 para eu poder fazer nessa perna. 1, 2, girei. 1, 2 e 3. Isso é só para vocês verem a junção de movimento. Eu poderia fazer só 2. 1, 2, girar, ombro, ombro, ombro e sair aqui. 1, 2, 1, 2, girar, ombro, ombro, ombro. Tá? Poderia também fazer isso, ó. 1, 2. Em vez de fazer aqui e ficar aqui, eu giro ele todo. 1, 2, 3. E saio aqui. Sempre vou sair na minha perna que tá aqui, ó. Então, se essa tá solta, eu tenho que sair nela. Tá? Beleza. Aí a gente fez o soldadinho. Antes do soldadinho, a gente fez na primeira aula, a gente fez o peito, o tronco, na primeira aula. E a gente fez ontem o soldadinho, né? Foram 3 na primeira e 3 na segunda, beleza. Eu acho que foi isso, não dei mais nenhum. Tá, o soldadinho, o que acontece com o soldadinho? Algumas meninas me perguntaram do pé. O pé, eu vou trabalhar com ele aqui na minha meia ponta, ó. Então sobe lá, ponta, ponta, meia ponta, meia ponta, meia ponta. Quando eu faço essa subida aqui, ó, automaticamente o meu quadril ele sobe. Então, ó, o meu peso vai para a perna esquerda e a minha direita sobe, ó, e desço e subo a outra. Desço, subo a outra. Desço, subo a outra. Só que eu não posso fazer isso aqui, ó. Subir e descer. Eu tenho que dar uma ênfase nessa subida e descida, ó. Tem que descer mesmo. Se eu ficar aqui no leve, eu não monto o meu soldadinho, tá?
É que meu corpo já tá viciado. Entenderam? Então, eu subo e desço. E a gente não fez ele na meia ponta. A gente fez ele aqui no chão mesmo. Só subindo e descendo o outro, ó. Ó, pra vocês entenderem o que é o soldadinho. Tá? Só que aí eu não preciso subir tanto. Eu só dou uma subidinha aqui na meia ponta, subo o meu calcanhar, ó, já faço o soldadinho. Esse é o soldadinho. Esse aqui é a balancinha. É diferente, tá? A gente tá vendo aquele reto, não tô saindo do meu eixo. Tudo bem? E a gente fez frente e trás. Frente e trás. Frente e trás. Frente e trás. E frente e trás. Frente e trás. Frente e trás. Tudo bem? No peito, nós fizemos direita, esquerda, direita e ombro, ombro, ombro. Como a gente colocou o ombro aqui, nesse meio giro, eu vou propor outra coisa para vocês, outro movimento. A gente vai fazer assim, ó. Como é que eu faço esse movimento de subida aqui, direita e esquerda? Assim, ó. Quando a gente faz um movimento de lateral, eu tô apenas projetando o meu tronco para um lado e para o outro. Quando eu faço ele projetado e subo, eu estou trabalhando as omoplatas. Então, assim, eu não estou trabalhando o ombro, eu não faço isso. Eu tenho que forçar aqui nas minhas costas, ó. Então, por exemplo, para eu trabalhar frente e trás, sobe e desce o peito. Isso aqui você já o que acontece? Você já trabalha a soltura atrás, tá? Você pode pôr a mão aqui, travar o quadril, relaxando aqui, como se você estivesse sentando no banquinho, tá? Trava o quadril, deixa o joelho solto, trava o quadril, tá? Travou o quadril? Você vai botar a mão aqui no seu quadril e você vai forçar, sem fazer isso, você vai forçar o seu peitoral, diafragma. Vai pra frente e solta, e vem aqui, ó, e fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Ou sobe e desce. Sobe e desce. Mas se você abrir e fechar, você vai trabalhar mais a soltura, para você ir cima e embaixo. Tá? Então, quando você faz esse movimento aqui, cima e embaixo, é essa parte aqui das omoplatas. E não isso, ó. Não ombro, tá? E nem braço, nem as asas. As asas ela vai trabalhar conforme você abre e fecha aqui. Ela vai soltar para você fazer esse movimento aqui, ó. Inclusive, gente, esse movimento agora nesses momentos que a gente tá vivendo, até lembrei disso. Porque assim, né? As pessoas, elas... rola às vezes umas polêmicas que eu às vezes fico com vontade até de falar. Porque assim... Só que aí eu conto até 100 e paro. Porque assim, gente, eu trabalho com a dança do ventre, há mais de 20 anos, tá? Eu trabalhava como terapeuta na época que eu conheci a dança. Eu trabalhava como terapeuta e eu fui convidada, eu era ministrante, eu ministrava palestra, né, sobre florais, para médicos, vários profissionais, tá? E fiz toda uma formação aí de mais de 5 anos, inclusive até fora do Brasil. E aí, eu comecei a ministrar, eu fiz a formação para ser practitioner e comecei a ministrar cursos e e eu tinha um instituto de terapia em Campinas. E eu recebi um convite de um terapeuta, porque ele ia fazer um congresso, ia ter um congresso em Campinas de terapias, várias terapias. E ele me convidou para estar nessa palestra, nesse congresso. E eu fui. O congresso foi mesmo em Campinas, eu fui. E nesse congresso, uma professora de dança, que foi minha primeira professora, ela dançou com uma outra pessoa, com uma outra mulher, e eu simplesmente amei. Eu nem sabia o que era dança do ventre, eu não tinha conhecimento de nada de dança do ventre. Eu nem sabia que existia essa modalidade de dança. Quando eu vi, eu estava até com a menina que trabalhava comigo na época,
E eu falei, Kelly, a gente vai fazer essa aula, essa dança. No outro dia eu me matriculei e fui fazer. Gente, depois de 2 anos, eu já não estava mais trabalhando com a terapia, eu migrei para a dança do ventre. E aí vem toda a minha história, né? Que dentro da Business Belly Dance Academy vocês podem saber um pouquinho mais. Eu acho que inclusive o meu storytelling está no site. Se vocês entrarem, businessbellydanceacademy.com, vocês vão escutar um pouquinho da minha história. E a partir disso, eu comecei a deixar um pouco da terapia de lado. Inclusive, até me ajudou em muitas coisas e me ajuda. E, gente, eu posso dizer para vocês que eu comecei a diminuir, porque, logicamente, a gente tem sempre os momentos de terapia, né? Nós não somos robôs, nós somos humanos. Enfim, para resumir. Então, as pessoas esquecem que na dança existe essa questão de superação, de autoestima, né? A mulher, gente, eu dei aula, eu dou aula para mulheres online, mas eu já dei aula presencial durante não sei quantos anos. Não sei durante quantos anos, mesmo em Hortolândia, eu já trabalhei na prefeitura de Hortolândia, eu tinha mais de 100 alunas pela prefeitura. E posso dizer para vocês que a dança do ventre, sim, ela tem benefícios terapêuticos, sim, comprovados. E não sou eu que digo para vocês, não. Se vocês quiserem, eu trago aqui umas 3, 4, 20, não sei quantas mulheres para quem ainda me acompanham até hoje, para falar com vocês. Então, às vezes as pessoas falam, dança do ventre, fica juntando com isso. Gente, não é que tá juntando, não, é porque é a real. É a real. Só que aí as pessoas esquecem de trabalhar outra questão, né? Porque quando a gente trabalhar a dança do ventre, somente a técnica, a gente fica muito aqui em cima do ego. Então, porque ela já trabalha muito isso. Questão do ego, questão de autoestima, e muita gente não consegue liberar essa energia de uma forma certa. Então ela libera essa energia toda, que é uma energia maravilhosa, às vezes de uma forma errada. Aí junta essas polêmicas todas que a gente vê aí na Belly Dancers, com as bailarinas, com as escolas, e aí é isso, e aí é aquilo. Então, gente, nós esquecemos de trabalhar o teórico, nós esquecemos de trabalhar a mente, a gente esquece de trabalhar toda a outra situação. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. A dança, sim, trabalha tudo isso, mas precisa de ter um certo cuidado. Eu tive uma bailarina que vocês conhecem, Gisele Bumentri. Quem não conhece, gente, ela trabalhou no Clone. E ela foi uma das minhas mestras, mas ela foi uma das minhas melhores e maiores mestras, posso dizer para vocês. Porque ela não só trabalhava a técnica, ela trabalhava essa questão da energia. Energia, quando eu digo energia, gente, não é energia negativa, não é isso. É aonde você coloca tudo isso que a dança te traz, todo esse bem-estar, toda essa positividade, toda essa autoestima. Você consegue colocar isso nos lugares certos, sem passar por todas essas situações que às vezes a gente vê, e tem meninas que até ficam chateadas e param de fazer aula, param de dançar. Eu conheço várias. Então, eu quero aproveitei esse momento para falar isso para vocês, que a dança, sim, ela trabalha muito isso, tá? Então, olha só. Então a gente viu o soldadinho e a gente viu a questão do tronco. E por que eu falei isso? Porque esse movimento de tronco, ele é muito legal para esse momento que a gente está passando aqui. Sabe por quê? Como a gente trabalha, as meninas que fazem dança, elas podem até escrever aí comigo. Como a gente trabalha os órgãos internos, nós não fazemos movimentos só externos, que nem jazz, que nem balé clássico, né? A dança do ventre trabalha internamente. Então, quando eu faço esses movimentos de tronco, esse movimento de quadril, que é o redondinho, o camelo, a serpente, né? Todos esses movimentos estão trabalhando os órgãos internos, né? E, gente, eu falo isso porque eu também estudei anatomia, né? Eu sou enfermeira. Então, assim, a gente precisa ter um certo cuidado para falar também, tá? Já fiz uma live sobre isso lá no meu Face. Então, assim, o que acontece? Quando eu faço esse movimento de rotação de tronco e de subida, descida, lateral, eu estou trabalhando lá dentro dos meus órgãos internos. Que órgãos que eu tenho aqui? Coração, pulmão. Olha que interessante.
Então, nesse momento aí que a gente está vivendo, né, que a gente tem que ficar em casa, que é uma coisa, para muitas pessoas é uma coisa que não é legal, né? Tem muitas pessoas que não conseguem, isso é natural, porque elas levam uma vida muito corrida, é uma vida muito de correria, de repente você tem que parar, né? E outras que não estão indo para o trabalho, né? Eu não estou indo para o meu trabalho, meu outro trabalho. Então, assim, tudo isso junta algumas coisas, algumas emoções que não são muito legais. E esse movimento aqui, ó, ele libera muitas coisas, viu, gente? Tristeza, mágoas. Então, ó, tá lá vendo televisão? Pulso também, ó. Tá vendo televisão lá sentado? Isso aqui também dá pra vocês fazerem sentadinhas lá, ó. Cima e embaixo. Além de você soltar, ó, você tá liberando estresse, tá liberando um monte de coisa aqui. Tá? Ó, pode até andar assim, ó. Eu faço isso, tá? Então, assim, quando às vezes eu tô meio deprê, fico lá. Só faz. E aí você sente a diferença. As mulheres sabem. Então, vamos lá. Soldadinho. O soldadinho, a gente fez no lugar. 1, 2, 3, 4. Parei e começo de cima para baixo. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Volto pro meio e frente, trás. Frente, trás. Frente e trás. Vou parar, vou posicionar meu bracinho aqui para ficar mais interessante o movimento. 1, 2, 3, 4. Tá? Troco e esquerda, direita, esquerda, direita. Tudo bem, crianças? Então vai ficar assim, ó, os movimentos. Primeiro movimento. Frente, meio, trás, trás, meio, frente. 1, 2, girei, 1, 2 e 3. E frente, meio, trás, trás, meio, frente. E 1, 2, 3, girei, ombro, ombro, ombro. E 1, 2, 3, 4. E twist, 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 troquei. E, gente, esqueci. Ó, sabe que eu lembrei? Que eu fiz esse aqui com o twist, né? Mas até que ficou bom esse, né? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. E twist, 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 twist. Isso é para vocês verem que vocês podem linkar os movimentos que vocês quiserem, né? Na verdade, eu tinha feito esse aqui, ó, com esse, né? Com o twist. E tinha feito a meia-lua com o redondinho com pivôzinho, né? Mas vocês podem fazer isso também, não tem problema nenhum, tá? O soldadinho, 1, 2, 3, 4 e frente. 1 e 2 e 3 e 4, meio. 1, 2, 3, 4 e meio. Tronco, direita, esquerda, direita. Troquei, esquerda, direita, esquerda. Tudo bem? No link desses movimentos, agora eu vou passar mais um. Esse que eu vou passar, ele tem a ver com o 8 para baixo. Eu vou falar uma nomenclatura mais fácil, tá, gente? Para que as meninas todas que estão assistindo e que estão no grupo, elas entendam, tá? Quando eu faço esse movimento para baixo, eu vou utilizar de novo a minha meia ponta, as almofadinhas dos meus pezinhos, dos meus dedos. Eu vou subir o quadril, para não subir o quadril, tá? Porque se eu deixar reto, meu joelho tem que estar meio solto, ele tem que estar solto. Se eu deixar reto meu pé, eu não consigo. Então, relaxa o joelho, sobe nas almofadinhas e joga para fora o quadril e desce. E para voltar. Subir, lateral, desci. Subir, lateral, desci. E aí, eu posso fazer isso ou subindo com as minhas almofadinhas dos dedos, ou eu posso fazer com o meu pé no chão, que é mais difícil, tá? Porque aí eu vou ter que subir com o meu joelho, jogar pro lado e descer aqui, ó.
subo um pouquinho o meu pezinho, ele fica mais fácil, ó. Porque ele tem que sair lá fora. E aí, vocês podem entender o seguinte, vocês podem entender que quando eu subo, eu vou trabalhar do meu dedão do pé até o meu dedinho para sair lá fora e descer. Subo, meia ponta, dedão e vou trabalhando todos os dedinhos do meu pé, para vocês entenderem, para ficar mais fácil. Tá? E vou colocar esse movimento que eu chamo de baixo para cima, eu chamo de serpente. Mas tem gente que chama de camelo invertido, tá? E esse aqui chama de serpente. Eu chamo esse aqui de serpente e esse de camelo. Enfim, tá tudo bem. Então, olha só, para mim fazer esse aqui, eu tenho que trabalhar aquele mesmo movimento de peso. Peso na frente, peso atrás. Peso na frente, peso atrás. Peso na frente, peso atrás. Quando eu vou pra frente, eu desencaixo meu quadril. Quando eu volto, eu encaixo, ó, eu sento lá. Então, frente, trás, frente, trás. Tá? Beleza. A gente não tá fazendo esse aqui sem encaixe. A gente vai fazer o com encaixe. Tá? Então, olha só. Eu vou fazer um movimentinho de 8 para baixo, com a mesma perna, serpente. E troco. 8, serpente. 8, serpente. 8, serpente. 8, serpente. E vou para frente. 8, serpente. E 8, serpente. E 8, serpente. Tá bom? Bom, gente, então esse foi o outro movimento novo que eu dei pra vocês. 8, meio 8, porque eu tô fazendo só de um lado, com a serpente. Troco perninha na frente, 8, com a serpente. E os movimentos da primeira aula e da segunda aula, tá? Relaxou lá, ó. Gatinho, lembra? Estica bem a coluna, relaxa. Estica bem a coluna, relaxa. Estica, solta o pescoço, volta desenrolando, que hoje a gente fez os movimentos mais elaboradinhos, tá? Solta lá na lateral. Relaxa.